Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa última aula aí, que vai ser a aplicação das mangas, né? Que é o que resta, e aí eu vou te ensinar todo o passo a passo de como começar, de como que a gente vai proceder para fazer a diminuição, como eu expliquei na aula anterior, de como a gente vai trabalhar a costura, né? Porque a gente começa essa manga daqui do punho, né, para cima. Então, vamos iniciar então essa aula. Eu já gastei 2 novelos, tá? Sobrou um pouquinho, eu adiantei, ó, um pedacinho da manga, tá? Mas eu vou passar todo esse passo a passo para vocês, vou orientar vocês que é só repetição, as carreiras, e aí tem a parte que a gente tem que trabalhar junto para dar tudo certo, né? Para vocês aí. Então, olha só, eu vou precisar nessa aula, né, de marcador para você ver aonde é que você vai colocar a diminuição. É bom você ter um marcador, um fio de outra cor, ou até mesmo da mesma cor, tá, gente? Não tem essa regra, porque não tenho, improvisa, tá? A tesourinha para a gente cortar, a fita métrica você vai precisar para tirar algumas medidas. A agulha eu continuo com a agulha de número 3, tá? Da círculo, tá? Usando cleia duplo, mas você é livre para trabalhar com a linha da sua preferência. E é isso. Então, a gente, nesse tamanho que eu tô fazendo, 3 novelos de cleia duplo foi suficiente, tá? Para mim fazer toda essa minha peça num tamanho aí que vista entre um P até ali 38, 40, tá, gente? Ela veste tranquilamente. Então, vejam só, para a gente iniciar o nosso trabalho, a gente precisa tirar essa medida aqui, ó. A largura que você deseja, tá? E o que eu fiz? Peguei uma blusa que eu tenho aqui em casa, da minha menina, que ela veste P, tá, gente? O tamanho dela é P. E aí, peguei uma blusinha dela que ela tem essa parte mais larga e aqui vai afinando, tá vendo, ó? Pra vocês verem que aqui já tá de menor, porque eu já fiz a diminuição, né? Ali pra chegar na altura do cotovelo. Olha só, então, eu tirei a medida da blusa dela. A blusa dela tem 40 centímetros, tá? Então, aqui, ó, a circunferência da minha manga tem 40 centímetros. E em correntinhas, com a tensão do meu ponto, ficou um total de 75 correntinhas, tá? Para vocês saberem. Então, eu vou fazer esse cordão aqui de correntinha com vocês, tá? Pra gente iniciar o nosso trabalho. Sempre eu começo junto para não restar dúvida, para quem é iniciante não ficar perdido, tá, gente? É importante isso. Então, essa primeiro pontinha que a gente não conta, né, que é da laçada inicial, e aí eu vou fazendo correntinhas. Você vai fazer correntinhas na largura que você desejar ter essa sua manga. Ela é bem larguinha, mas se você quiser ela mais justa, você faz. Se você quiser ela ainda mais larga, você faz. Isso aqui é gosto, tá, gente? Isso é pessoal. Se você... Não, Érica, eu quero uma blusa assim, mais fechada, do início ao fim. O que você me orienta? Eu te oriento você tirar a circunferência do seu braço ali próximo da cava, tá? Porque, gente, tem gente que tem um braço mais gordinho, tem gente que tem um braço mais magrinho. Então, serve como base para você que quer ir, não uma manga tão larga, né? Quanto essa, porque essa no modelo da foto inspiração, realmente ela é bem larguinha aqui. Depois a gente vai só passar um acabamento, né, no final. E aí, na medida que você vai trabalhando para chegar ali, ó, no cotovelo, né, a gente diminui e aí segue reto, tá? Então, a gente tem uma diminuição aqui que eu tenho que fazer com vocês. Mas as carreiras são bem parecidas com o vestido. É tudo a repetição, tá? A gente vai começar com pontos altos, que a gente tá começando aqui pra cima, né? Eu fiz 4 carreiras de ponto alto, uma do ponto telinha, né? 2 de ponto alto. Fui repetindo, gente. Aqui você pode seguir a regra que você fez no seu vestido, tá? Eu tô seguindo o mesmo padrão. Aqui, se vocês verem, ela tá marcando, tá vendo? Porque eu não fiz, né? Um lado pelo direito, outro lado pelo avesso, como eu expliquei nas aulas anteriores. Olha só, fica a marcação. Se você não quer essa marcação aqui, é só você trabalhar dessa forma. Só que essa parte minha aqui vai ficar ali por baixo do braço, não vai ficar visível, tá? Então, eu fiz ela normal, tranquilamente normal. Fui trabalhando, fiz o ponto X, ó,
tudo repetição. Fiz só por 2 vezes, tá? O ponto X aqui. Mas se você quiser fazer por mais vezes, tá? Pode fazer, não tem problema. E aí, depois, quando eu cheguei aqui, ó, depois dessa carreira aqui, do bloquinho, né, que a gente faz dentro do ponto X, aí eu comecei a diminuir os pontos, tá? Fui diminuindo devagar, não foi de uma vez, para que não ficasse muito junto de uma vez só, tá? Então, eu diminuí na primeira carreira, na segunda e na terceira e parei com a diminuição, e aí eu já cheguei no padrão que eu quero, que ela também não pode ficar apertada demais, porque senão vai incomodar o seu braço. Não pode ficar muito, mas também não pode ficar pouco, né? A não ser que você queira também uma manga bem aberta, aí é opcional sua, tá? É uma opção que você vai ter. Tô só mostrando para vocês o passo a passo que eu fiz aqui, que vai ser somente repetição. Fez a quantidade de correntes que você precisa, por exemplo, a minha aqui com a tensão do meu ponto deu 75, tá? Mas se você quiser fazer aí menor ou menor, fica livre. Aí você vai fechar com cuidado o círculo, igualzinho a gente fez a saia, gente. Aqui é o mesmo processo, é só carreira de repetição. Então, eu não vou ficar enrolando, voltando carreira por carreira, que vocês já viram na aula 1 e na aula 2, tá? Fechou o seu anel mágico, é só subir 3 correntes da altura de um ponto alto e vir sobre cada correntinha dessa, ó, trabalhar um ponto alto. Terminou? Vai em cima da terceira correntinha, prender com ponto baixíssimo e subir 3 correntes que representam o ponto alto. Não quer que apareça a marcação, trabalhe a carreira pelo lado avesso, tá? Volta a trabalhar novamente pelo lado direito. Na minha saia, eu fiz 4 carreiras. Eu tô pegando aquela parte ali de baixo pra cima, tá? Tentando fazer parecido, tá? Não é que precisa ficar igual, tá, gente? Mas deixa parecido, pra seguir um padrão da receita aí, pra ficar em harmonia a sua peça. E aí, é só repetir tudo isso aqui que eu te falei, que tudo que já tem na aula anterior, que é na aula 1 e 2, tá? É só repetição. Então, eu vou voltar só quando eu tiver aqui, ó, nessa parte aqui que eu fizer essa diminuição, que eu vou voltar para fazer junto com vocês. Até coloquei um marcador aqui, ó, para mim poder centralizar, para saber o que é que eu tenho que passar para vocês. Então, gente, eu tô adiantando uma manga para poder ensinar vocês a fazerem a outra manga. Então, até aqui é só repetição e a partir daqui eu vou te ensinar. Então, já eu volto com essa parte toda concluída, para a gente poder fazer juntos daqui para frente, tá? Porque aí a gente vai ter que fazer mais detalhado essa parte aí. Então, olha só, pessoal, trabalhei a sequência de repetições, igual eu falei, tá? Tudo repetido, de baixo para cima, fiz 2 carreiras em ponto X, fiz aquela carreirinha de bloquinho, tá? Essa carreira aqui, ó, eu não coloquei aquele ponto de correntinha entre esses bloquinhos, não, porque eu já quero diminuir, tá? Então, eu só fiz o grupinho de 3 pontos dentro do ponto X e fui trabalhando em cada espaço. Finalizei aqui com ponto baixíssimo. O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou começar a trabalhar aquela diminuição, porque olha a largura que tá, né? E meu braço é bem fininho, então eu preciso ir diminuindo, mas eu não quero diminuir de uma única vez, tá? Que vai ficar feio. Então, a gente tem que ir assim, devagar. Então, essa carreira eu vou fazer da seguinte forma. Vou subir aqui 3 correntes que representam um ponto alto, vou vir no próximo ponto e vou trabalhar aqui um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo aqui, ó, outro ponto alto. Entre esses pontos, né, como a gente fazia ponto alto, nessa carreira aqui, a gente não trabalha, a gente já vai diminuindo, tá? Então, aqui eu já trabalhei 4 pontinhos, né? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer, ó, um ponto alto e não vou finalizar. Vou ficar assim na minha agulha. Laçada na agulha. Vou fazer outro ponto alto sem finalizar. Estou com 3 laçadinhas. Vou tirar de uma única vez. E vou repetindo, gente. Vou trabalhar 4 pontos altos, um para cada ponto de base. Aqui é o segundo. O terceiro.
E venho aqui sobre o próximo ponto alto de base e trabalho o meu quarto ponto. Aí, o meu quinto ponto, ó, eu vou começar a diminuir. Então, eu faço um ponto alto sem finalizar. No próximo, um ponto alto sem finalizar e fecho tudo de uma única vez. E aí, repito esse padrão até o final da minha carreira, tá? Mas se você achar que a sua ficou muito, tá, gente? Ó, vamos supor que a sua tá bem larga. De repente, você faz um ponto alto normal, uma diminuição, tá? Eu aqui no meu, ó, tem 40 centímetros, tá, gente? Esse pedaço que eu deixei com 70, na tensão do meu ponto, deu 75 correntes, tá? Para iniciar. Então, o que que eu vou fazer? Vou contornar toda essa minha volta, te encontro aqui no final, que aí eu vou te mostrar na segunda carreira como que eu diminuí, para você ver que ela vai diminuindo, tá? Olha só, pessoal, tô chegando aqui no final, tá? Já fiz os 4 pontinhos altos e vou fazer minha última diminuição. O meu deu certinho. Se o seu não der certinho, não tem problema, tá? É normal. Isso aqui é só para diminuir, tá, gente? Não tem contagem de ponto nem nada aqui, não. Então, aqui eu vou fazer o meu ponto alto sem finalizar e o último ponto alto sem finalizar. Fecho tudo de uma vez. Já venho aqui, ó, sobre essa minha última correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, 3 correntes que representam um ponto alto. Agora eu vou olhar na outra manga, né, que eu adiantei, eu fui fazendo para poder passar para vocês com quantos pontinhos eu diminuí. Vocês podem observar que ela vai diminuindo bem devagarzinho, ó. Não é de uma única vez, certo? Então, nessa daqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer 3 pontinhos altos normais. Essa minha corrente aqui representa já um ponto alto, né? Então, aqui eu já tenho os 3, um para cada ponto. E aqui agora eu começo a diminuir. Então, eu vou fazer assim, 3 pontos altos normais, uma diminuição, tá? Ó, diminuir um ponto. Não tem problema se você precisar pegar dentro do ponto que você diminuiu, tá? É normal. Então, aqui agora eu faço 3 normais, um ponto para cada pontinho de base. E aí, vou diminuir a partir do quarto, ó. Vou pegar aqui um ponto alto sem finalizar. Vou vir aqui, olha, vocês podem ver que tá bem em cima daquele que eu diminuí, não tem problema. Eu vou pegar dentro dele aqui e vou diminuir de novo, ó. Tô com 3 laçadas, tiro tudo de uma vez. E vou seguir toda essa minha carreira. E aí, na próxima, a gente vai diminuir novamente. Então, eu vou concluir essa carreira e volto para te mostrar que na outra eu já dei um espaço um pouquinho maior, tá? Pra gente poder diminuir. Olha só, pessoal, novamente eu terminei certinho, tá? O meu ponto. E vou vir aqui, ó, na terceira correntinha aqui, bem no topozinho, e vou fechar. Dá a impressão de que fica meio aberto, é assim mesmo, tá? Mas depois ele volta pro normal. E a ideia aqui também é que se fique parecido com o tricô, né? Então, se os pontos ficarem mais abertinhos, não tem problema. Então, aqui eu vou subir novamente 3 correntes que representam um ponto alto. E eu vou fazer uma sequência de 10 pontinhos altos aqui, sem aumento nenhum. Essa carreira eu já vou fazer ela mais larguinha. Ah, uma dica. Coloca aí no teu braço para ver se você já atingiu. Olha aqui como que ela vai, ó, diminuindo, tá vendo? Ela vai meio que deitando essa parte assim mesmo, tá? Ela vai ficando curvadinha. Então, eu vou fazer mais uma, porque o braço é bem fininho, tá, gente? Por isso que eu tô fazendo mais uma carreira de diminuição. Se você vestiu a sua peça, gostou, tá legal, pode parar, tá? E é só seguir reto novamente, sem nenhuma diminuição. Ou aguarda para ver como que eu vou subir reto, para vocês verem. Então, aqui agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um total de 10 pontinhos altos, um sobre cada ponto, ó. E aí, eu vou fazer uma diminuição. Eu fiz uma vez, achei que eu tinha posto muito, ainda não tava bom. Então, eu fui fazendo o teste, tá, gente? Isso aqui é teste que a gente faz no corpo da gente para poder chegar num tamanho ideal. Aqui, ó, 3, 6, 7, 8. Vou fazer mais 2. E aí, eu faço uma diminuição.
E vou fazer por toda a minha carreira, tá? Desta forma, ó, que agora eu vou diminuir o meu ponto, ó. Faço um ponto alto sem finalizar, venho aqui naquele mesmo que eu diminuí, ó, não tem problema, e faço uma diminuição. Não há regra necessária para que você se preocupe com a questão de quantidade de pontos e também em relação se você vai terminar com 10 ou se não vai terminar. Eu começo com 10, mas não quer dizer que eu vou terminar com 10 pontos lá no final e fazer uma diminuição, certo? Isso aqui não tem necessidade. Isso aqui a gente está só fazendo um ajuste para nossa peça ficar mais estreitinha ali no rumo do cotovelo, tá? Se você não atingiu as suas carreiras, eu já expliquei que é só continuar, né, a repetição até alcançar aí o seu tamanho. Então, eu vou seguir a minha aqui até no final e volto para mostrar que a gente vai seguir reto novamente e só depois a gente vai começar a trabalhar a parte de diminuição diferente. Olha só, pessoal, então tô chegando aqui no final para vocês verem, tá? E notarem que, ó, aqui eu fiz uma diminuição e eu vou finalizar com 4 pontinhos altos, ó. Que eu não fiquei com 10 no final, tá? Então, isso aqui não vai julgar em nada. Olha só, então aqui agora eu vou fechar minha carreira com um ponto baixíssimo. Vejam que ela diminuiu mais, ó. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. O reflexo da luz ali tá atrapalhando, né? Olha só. Então, aqui agora eu vou parar, eu não vou continuar diminuindo, tá? Porque já cheguei no tamanho ideal pra mim, que não fica pegando, que não fica também largo. Lembra que o fio ainda tende a ceder um pouquinho, porque ele é de algodão, tá? No meu caso aqui. Então, aqui agora eu vou voltar a fazer essa carreirinha aqui, ó, vazadinha, tá? Que é um ponto alto separado por uma corrente. Então, aqui eu já começo, ó, 3 correntes que representam um ponto alto e uma de separação. Vou pular aqui, então, ó, um pontinho alto, vou vir no próximo trabalhar um ponto alto. E vou seguir a minha carreira normal, sem aumento, sem nada, tá? Vou pegar minha outra peça que tá adiantada para mostrar para vocês como que ela tá ficando. A impressão que dá é que tá tudo muito pequeno, mas não fica, tá, gente? Se ficar muito apertado é porque você não precisou diminuir tanto quanto eu, tá? E aí, o que fazer é desmanchar e chegar no tamanho ideal para a circunferência, né, do seu braço, certo? Então, aqui para mim ficou bom. Eu não medi em centímetros, ó, essa minha parte aqui, tá? Mas posso medir só para vocês terem noção, ó. Daqui até aqui tá com 17 centímetros, tá? Frente e costa, né? 17 com 17 vai dar 34, vai dar, eu acho que 34. Então, tá um tamanho bem legal, tá? Não tá demais e também não tá apertado, tá? Então, ficou bom desta forma. Olha só, eu vou seguir essa carreira, depois eu vou trabalhar essa aqui de 2 carreirinhas de ponto alto. Vou pegar e vou mostrar para vocês a repetição que eu fiz, né? Nessa aqui eu fiz só 2 carreirinhas de ponto X, mas eu fiz mais, tá? Ao longo aí do que eu fui trabalhando. Vou pegar aqui a minha outra peça para vocês verem como que ela tá? Até aqui, ó. Que eu fui só repetindo, gente, ó. Vejam para você ver a diferença, né? Aqui é porque eu já tô com a peça já adiantada, ó. A gente tá aqui, ó, nessa carreirinha vazadinha. Aí eu fiz 2 de ponto alto, uma vazadinha, 3 de ponto alto. Aí eu fiz aquela de bloquinho, ó, de 3 pontos altos. Não coloquei corrente aqui, tá, gente? De um espaço pro outro, não. Daqui pra cá, eu só segui aqui, ó, uma carreira de bloquinho, né? Lembrando que eu sempre pulei 2 pontos, mas se no final não dá certinho, não tem problema. Você pode estar fazendo em cima pulando só um ponto alto, tá? Não tem problema. Pode ajustar que dá certinho, não vai ficar larga a sua peça. Fiz aqui, olha, 3 carreirinhas, então, ó, de ponto X, tá vendo, ó? E a de bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer mais uma aqui agora, ó, para vocês verem que eu ainda não alcancei ainda lá a parte da minha cava, tá? Eu tô perto, mas ainda não alcancei. Então, eu vou precisar, ó, trabalhar aqui
Eu adianto as peças assim, gente, por quê? Por conta que eu trabalho fora, tá? Então, para trazer conteúdo para vocês tem que ser desta forma, senão eu não consigo. Ó, não faço nenhuma correntinha, já venho aqui para dentro do próximo ponto X e faço 3 pontinhos altos para formar aquele bloquinho até o final da carreira, tá? Olha só, pessoal, cheguei no final então aqui da minha carreira, ó. E aí não fechei, tá vendo? A gente tá naquela carreira aqui do bloquinho. O que que a gente vai fazer aqui agora? Aqui agora eu simplesmente vou subir 4 correntes, ó. 1, 2, 3, 4 correntes, como se eu estivesse fazendo um ponto alto duplo, tá? Por quê? Porque eu vou repetir aqui essa carreira de ponto X, certo? Para a gente dar sequência no nosso ponto, eu tô seguindo ali mais ou menos parecido com a base do nosso vestido. Eu vou pegar para vocês verem como que a gente vai fazer para vocês compreenderem, tá? Então, aqui agora a gente vai trabalhar carreiras abertas, a gente não fecha. A gente vai trabalhar uma sequência de carreiras abertas, até chegar na altura do nosso ombro, tá? E depois, então, a gente vai fazer essa costura, unindo o vestido com a nossa manga, tá? Então, aqui agora eu vou virar o meu trabalho, ó. E aqui eu vou pular essa parte aqui desse meu ponto, ó, que eu trabalhei, eu vou pular ela, tá? Então, eu já vou vir direto aqui nesse grupinho de 3 pontinhos altos do bloquinho da frente. Então, nesse aqui eu não vou trabalhar nada, é como se eu estivesse diminuindo ele. Então, para mim trabalhar nele, o que que eu preciso fazer? Aquelas 3 voltinhas, né? Na agulha, que a gente vai fazer o ponto X aqui. Então, esses meus pontos aqui vai dar a altura de um ponto X, tá? Então, nesse meu primeiro ponto eu trabalho um ponto alto, dou a laçada na agulha, vem no próximo ponto, né? Que é aquele lá do grupinho de 3 no último, ó. Trabalho ponto alto. E aí, a gente vai tirando todas as laçadinhas, ó. Desta forma, faço uma corrente, venho aqui dentro, né? Do nosso pontinho, ó. E faço outro ponto alto, então, formando o ponto X. Ele vai ficar assim. Ele vai ficar deitado, mas é assim mesmo que a gente precisa dele, que ele permaneça deitado. Por quê? Porque aqui a gente está abrindo a nossa peça. Essa parte aqui depois vai ser costurada lá no nosso vestido, né? É a nossa manga. Eu quero continuar com esse ponto e depois a gente vai mudar, trabalhar aqueles outros, né, que é de ponto alto, o bloquinho, né, vazadinho, certo? Então, aqui agora é só seguir normal, ó, dando as 3 laçadinhas na agulha e fazendo o ponto X da mesma forma que eu ensinei nas aulas anteriores, ó, até chegar lá no final. Quando a gente estiver chegando lá no final, aí eu volto para a gente poder finalizar juntos, para não restar dúvidas sobre como fazer o ponto X, tá? No final, porque a gente precisa terminar também aqui, ó, como aqui no início. Aqui a gente fez as 4 correntes, né? Lá a gente vai terminar então com ponto duplo, tá? No final, mas eu volto pra gente fazer juntos. Então, segue aí fazendo o pontinho X de vocês até aproximado aqui, ó, tá? Que esse último ponto a gente vai finalizar juntos. Olha só, pessoal, tô chegando aqui no final da minha carreira. O que que eu irei fazer? Eu vou, então, tá aqui, ó, dando as 3 laçadas na agulha, ó, tá? Do mesmo jeito, vou vir em cima desse meu último ponto alto aqui, ó, tá? De base, e vou tá tirando uma por uma, ó. Até ficar com nada, vai ficar igual do outro lado, ó, tá? E aí, ela vai abrir assim mesmo. Vou colocar aqui para vocês entenderem como que é a nossa dinâmica aqui dessa peça, tá? Para vocês não ficarem perdidos. Eu vou organizar aqui para vocês verem. Aqui está a minha manga, ó, que eu trabalhei. Vejam bem. Eu não estou aqui nessas carreiras de ponto X, ó. Aqui tá a minha cava. Eu já fiz uma circular, tá? Na peça lá da nossa manga. E aqui agora tenho essas repetições, então eu tô repetindo, eu quero ficar mais ou menos com o mesmo padrão que tá aqui no vestido, ó. Que são essas 2 repetições aqui de ponto X. Vou pegar aqui a manga para vocês verem, ó.
que quando a gente, peraí, porque o espaço aqui tá pesado, a peça, ó, vou puxar um pouco do fio para vocês compreenderem. Quando a gente for costurar essa nossa parte da nossa manga, ó, aqui ela vai abrir. Então, essa parte que tá aberta, a gente já vai começar a costurar aqui a parte da nossa cava, ó, tá? A gente vai costurando ela aqui, ó. Na medida que a gente for costurando aqui, o desenho vai seguindo o mesmo padrão, ó. Na medida que a gente for trabalhando, tá? Então, aqui eu vou dar sequência, ó, no meu ponto, ó, X, tá? Então, aqui a próxima carreira eu não tenho que fazer essa de bloquinho, então eu vou seguir uma de bloquinho. Vou repetir uma de ponto X. Só que quando a gente trabalha ela aqui, como a gente tá fazendo ela aberta e fazendo diminuição, ela vai ficar aberta mesmo, tá, gente? Porque depois a gente vai costurar ela aqui, ó, circular. Vamos virar toda a peça pelo avesso e vamos trabalhar a costura, tá? É dessa forma. Então, eu tô só subindo aqui, ó, a sequência de repetição de carreiras, ó. Eu tô bem aqui, ó. Essa parte que eu acabei de fazer dos pontos representa esse meu ponto X, tá? Então, aqui agora eu vou fazer essa carreira, depois eu vou repetir o ponto X, aí depois eu vou repetir essa carreira, eu vou repetir essa, então eu vou seguindo até eu chegar aqui em cima. E na medida que a gente vai trabalhando, ela vai só diminuindo, é normal, é desse jeito mesmo, tá? A gente vai caminhando entre os pontos e ela vai diminuindo um pouquinho, tá? E aí depois a gente vai fazer a costura e vai dar tudo certo. Quando você vestir, a sua peça vai ficar em harmonia com a parte do vestido. É isso que eu tô tentando passar aí para vocês entenderem. Eu sei que essa técnica às vezes você acha mais difícil, não quer fazer, faz uma carreirinha aqui de ponto baixo, ó, tá? Se você não quiser fazer dessa forma que eu tô trabalhando, faz uma carreira de ponto baixo, aí trabalha pontos altos, aí você pode voltar a trabalhar esse ponto X, tá? Não tem problema, pode seguir esse passo a passo também, que fica legal. Mas dessa forma aqui, ela fica mais original a peça, tá? Eu tô fazendo com vocês. Vai dar certo? A gente vai descobrir só no final. Por quê? Porque eu não fiz peça piloto, porque eu não tenho tempo. Eu trabalho fora, como eu falei, tá bom? Então, eu vou continuar trabalhando aqui. Depois a gente vai fazer essa junção juntos. E aí a gente vai ver se vai ficar bem bacana ou não essa peça dessa forma, tá bom? Então, vamos lá continuar. Então, olha só, pessoal, terminado, né, essa carreira. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou virar a minha peça, não vou fazer nenhuma correntinha aqui, nem nada. Eu já vou vir aqui pra dentro do espaço do meu ponto X, ó. Dessa forma, com ponto baixíssimo. E vou subir 3 correntinhas, que representam um ponto alto, e vou colocar aqui mais 2 pontinhos altos, tá? Essa carreira a gente não vai fazer nenhuma diminuição, não. Por quê? Porque eu ainda preciso dessa base, né? Que isso aqui é uma base que a gente faz pro ponto X. Para mim poder fazer essa adaptação que a gente fez aqui, ó, tá? Nesta carreira do ponto X, a gente vai repetir isso daqui na próxima carreira. Então, aqui a gente vai seguir normal, sem fazer corrente, sem nada. Dentro do ponto X, a gente faz os bloquinhos de 3 pontinhos altos, tá? Por toda a carreira até chegar aqui no último ponto X. Chegou no último ponto X, a gente sobe 4 correntinhas sobre o ponto de base e volta trabalhando a carreira todinha em pontos X. Repete de novo, tá? Essa sequência de bloquinho aqui. Então, é repetição do que eu te ensinei. Dessa carreira, dessa e dessa, tá? Então, eu vou repetir essas carreiras. São tudo igual, tá? Com dúvida, volta o vídeo, porque você vai fazer a mesma coisa, tá? Terminou? Aí, a gente vai dar continuidade juntos, certo? Porque aqui, ó, a gente não fez em cima, aí a gente já pulou e fez o X. Então, aqui a gente vai fazer as correntes e vai começar o ponto X nesse, tá? Então, a gente já diminui, ó, igual a gente fez aqui. Vai diminuindo a nossa peça, certo? Então, eu vou fazer essas carreirinhas e volto pra gente dar continuidade, que aí a gente muda um pouquinho só, tá? A nossa peça. Olha só, pessoal, então aqui, ó, eu fiz a repetição do que eu te ensinei, tá? E já fiz aquela carreirinha, ó, que a gente coloca os 3 pontinhos altos dentro do X. Aqui agora, a gente vai fazer 2 correntinhas, tá? Que representam um ponto alto, porque eu preciso diminuir, certo?
A gente vai pular esse ponto alto aqui, a gente tem um grupinho de 3, certo? Então, eu vou vir no próximo, ó, no terceiro aqui, e vou trabalhar um pontinho alto. Dessa forma, eu vou continuar diminuindo aqui, ó, por mais uma vez. Então, toda a carreira a gente vai diminuir dessa forma, tá? E vou seguir aqui, ó, trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto de base até o final da carreira. Quando eu estiver chegando lá no finalzinho da carreira, eu vou voltar para finalizar com vocês, para a gente iniciar a nossa próxima carreira. Então, aqui eu fiz 2 repetições do ponto X, né? Ele estando aberto. E agora eu começo a trabalhar aqueles pontinhos que a gente já trabalhou ao longo das carreiras, né? Que é de ponto alto, depois faz esse ponto telinha, até eu chegar na altura do meu ombro, tá? Eu tô seguindo o mesmo padrão aí do vestido, certo? Então, eu vou estar aqui fazendo até chegar no final e volto. Olha só, pessoal, cheguei no final da minha carreira, estou com 2 pontinhos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fechar esses 2 pontinhos altos juntos, ó, no final, desta forma. Fechei aqui, vou subir 2 correntinhas só. Viro o trabalho novamente. Vou pular aqui um pontinho alto, vou vir no próximo, trabalhar aqui um ponto alto. E vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até chegar no final. E no final eu vou diminuir novamente. Então, a partir de agora, eu vou fazendo com vocês para não restar nenhuma dúvida e todo mundo conseguir fazer certinho, tá? Se o seu der muito mais pontos que o meu, não tem problema, gente. Isso aqui, ó, a gente vai trabalhando as carreiras de acordo com o tamanho aí que você deixou na sua peça lá no seu vestido, tá? Da altura da cava até chegar no ombro. Então, eu vou só observar na minha peça como que tá o desenho, para me seguir mais ou menos parecido. Como eu fiz o ponto X, agora eu vou repetir essas carreiras em ponto alto, depois a vazada e até finalizar em cima, tá? Fazendo sempre a diminuição no início e no final da carreira. Olha só, pessoal, cheguei no final novamente, já tô com um ponto alto aqui sem finalizar. Vou dar a laçadinha, né? E aqui a gente não ficou com 2 pontinhos, então vou vir bem no pezinho desse ponto, ó. Vou fazer um ponto alto aqui e fechar tudo de uma vez, tá? Tudo junto. Assim, a gente diminui mais um pouquinho. Subo 2 correntes, viro o meu trabalho, ó. E aqui agora, eu vou olhar na minha peça pra gente ver como que a gente vai trabalhar. Na minha peça, eu trabalhei 2 carreiras de pontos altos após eu ter feito esse grupinho aqui, ó, do bloquinho, tá? Aí, você dá uma observada na sua peça para você seguir mais ou menos parecida aqui, ó. Por exemplo, eu tô seguindo, essa aqui é a parte, ó. Deixa eu colocar aqui do lado para vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, aqui a minha cava, já fiz essas de ponto X, trabalhei essa aqui do bloquinho e essas 2. Então, aqui agora eu vou repetir essa vazadinha. Depois eu vou fazer mais 2 em ponto alto, outra vazadinha e mais 3, ó, de pontos altos, tá? É o que eu vou fazer na minha sequência da minha peça. Então, vocês observem na peça de vocês a sequência para vocês fazerem também tudo certinho, para ficar harmônico, tá? Na hora da gente passar a nossa costura aqui, unindo, certo? Então, eu vou te mostrar mais uma vez como que a gente vai diminuir e depois, gente, é só repetição. Aí, eu vou fazer até o final, vou voltar pra gente fazer, então, a costura, tá? Porque é repetição, diminuindo no começo e no final, sempre da mesma forma, certo? Então, vamos lá. Olha só, fez aqui o seu pontinho, ó. Vou virar aqui a minha peça, como eu falei, e vou vir aqui e vou pular um ponto, ó. Vou pular esse meu ponto alto, não é aqui, que aqui é aquele grupinho que a gente acabou de fechar junto. Vou pular um ponto, vou vir no próximo e trabalhar aqui um ponto alto. Ficando assim, observe que cada carreira que você trabalha, ó, ele vai ficando no sentido, né, de diminuição, ó. Um pouquinho sobre a mesa pra vocês verem, ó. Vai diminuindo. Fica essa ondinha? Fica, mas depois quando a gente for fazer a costura, ela vai sumir na peça, tá? Então, aqui agora eu faço uma correntinha, pulo um ponto, venho no próximo, trabalho um ponto alto.
uma corrente, pulo um ponto de base, venho no próximo um ponto alto. E é assim até no final. Cheguei no final, vou fechar os 2 pontinhos altos aqui, ó. Pegando, ó, aqui ele se tornou um, né? Que aqui a gente pregou os 2 pontos juntos. Então, aqui, ó, quando eu chegar nesse ponto, eu vou fechar, né? Sobre ele junto, tá? Igual eu ensinei anteriormente. Suba a carreira, aí eu já vou subir, diminuindo e trabalhando em ponto alto, indo e voltando. E vou fazendo essa repetição. Tá com dúvida, é só voltar ao vídeo, que é a mesma sequência que a gente fez aqui, que eu acabei de te ensinar. Não tem outra forma de trabalhar, não. Sempre é a mesma, de início e final de carreira, diminuindo até eu chegar no ombro, tá? Vai sobrar aqui? Vai, não se preocupem, sobra, tá? É aonde a gente vai costurar no ombro, certo? Então, eu vou fazer e mostro pra vocês aqui como que ficou. Olha só, pessoal, então eu voltei, já finalizei aqui a minha manga todinha, ó, tá? Fui trabalhando como eu expliquei pra vocês, ó, vou abrir ela aqui pra vocês entenderem, tá? O que foi feito aqui na minha peça, ó. Então, eu falei pra vocês que é só seguir as carreiras de repetição, diminuindo no início e diminuindo no final, certo? Foi o que eu fiz. E eu acompanhei o desenho aqui da minha saída, tá? Na medida que eu fui trabalhando as carreiras, eu fui fazendo parecido. Por quê? Para ficar mais em harmonia possível, tá? Se você não conseguir, não tem problema. Desde que você vai diminuindo ela para alcançar aqui bem na altura do nosso ombro, tá? Essas minhas últimas carreiras, ó, eu finalizei com 2 carreiras. Fechei os pontinhos juntos no início e no final, do mesmo jeito aqui no último ponto. Se você quer saber quantos pontinhos eu fiquei aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 pontos altos, sendo que tanto os 2 primeiros aqui se tornaram 1 pela diminuição e no final também, tá? Ficou assim. Aí você me pergunta como que a gente vai costurar agora essa peça. Então, aqui eu já cortei, ó. Deixei uma pontinha para arrematar depois a minha peça. É importante você verificar a sua peça tá pelo lado direito, ó. A minha está aqui pelo lado direito. Então, eu vou virar ela todinha pelo avesso agora, ó. Pode virar a sua peça aí, porque a gente precisa costurar ela, tá? A gente costura tudinho pelo avesso. Virei aqui a minha peça, ó. Tá viradinha pelo avesso já. Aí, eu tenho que virar também a da saída aqui. Tá vendo o meu relevo? Então, a minha localização, meu relevo é a parte pela frente. E aqui também, ó, tem a costura da onde a gente uniu, né? Aqui no ombro. Então, eu vou virar também aqui a minha peça, ó, pelo lado avesso. Você vai fazer igual, tá, gente? Então, tudo que você fizer desse lado, você vai fazer do outro lado também. Vai localizar aqui a sua costurinha, que é aquela que a gente fez, ó. Tá aqui, né, da união. Então, o que que você vai fazer? A gente vai posicionar aqui, ó, mais ou menos no meio, ó, essa peça. Você pode pegar um marcador, por exemplo. Vou ver se eu tenho um marcador aqui fácil. Espera só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Eu vou marcar, te dar dicas para você marcar, para facilitar aí a sua costura, ó. Você pode posicionar ele mais ou menos aqui no meio, ó. Na metade, metade, tá? Só para segurar, tá, gente? Ó, meio com meio. Aí aqui a gente vai costurar essa ponta pra cá. Pode marcar aqui se você quiser, ó. Se você tiver bastante marcador, eu aconselho você fazer isso. Mas se você não tiver, não tem problema não, tá? Vai costurando e na medida que você for costurando a sua peça, aí você vai fazendo isso. Aí aqui, olha, é só a gente ir organizando, ó. É importante, vou virar aqui para vocês verem, ó, que vocês acompanhem o desenho mais ou menos e localizem o meio. Aqui eu deixei 2 espaços desse, ó, tá? Se você fez um tamanho maior, você vai ter mais ponto, é lógico. E aqui, ó, é aonde eu iniciei a minha carreira, tá? Que aqui já é aquele meu ponto que eu fiz para trabalhar a carreira de vai e vem sem fechar. Então, eu vou mais ou menos aqui no meio dela, ó. Eu já sei que eu fiz 2, né? Então, eu vou vir bem no meio aqui, ó. Aqui é meu meio. Vou pegar só o marcador desse aqui, gente, eu tirei daqui.
Não sei onde eu coloquei, mas eu vou tirar um aqui, porque eu já tenho prática de costura, então não tem problema. Ó, vou localizar aqui o meu meio, que é bem aqui no centro, e aqui entre esses dois, ó. Aqui é o meu meio, ó. O que que eu vou fazer? Eu cortei o meu fio lá, né? Porque eu vou pegar minha agulha sem ponta, porque a gente vai começar a costurar daqui, ó, tá? A posição tanto para um lado quanto para o outro, tá? A gente vai costurar circular por toda a volta até chegar aqui no final. Olha só, sabendo que aqui é o meu meio, né? Bem debaixo da minha cava, aí eu vou começar aqui, ó, com a agulha sem ponta, a costurar. Uma dica importante para você, antes de eu começar aqui, se você desejar, tá? Eu não fiz, mas se você quiser, para ficar mais bonita ainda o acabamento, pode passar pontinhos baixos aqui, ó, por toda a circunferência da sua carreira, tá? Cortar o fio, fazer o mesmo na parte aqui, ó, da sua saída do vestido, uma carreira em pontos baixos. Mas é importante, quando você fizer isso, você fazer a mesma quantidade de pontinhos baixos aqui, a mesma de cá, tá? Para na hora que fizer a costura dar certinho, não ficar torto, um lado maior que o outro. Eu não quis fazer assim, acho mais trabalhoso e não vejo necessidade, tá? Então, eu vou fazer direto a minha costura aqui, pontuando de cá com o de lá, tá? Por isso, mas fica livre aí para vocês que quiserem fazer, tá? Não fica ruim não, fica bom. É só ter atenção à quantidade. Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, nesse espaço 3 pontos baixos, do lado de cá também eu tenho que colocar 3 pontos baixos, porque aí quando eu for fazer a costura eu vou pegar certinho os pontinhos com pontinhos, né? Então, é somente isso para poder aí te ajudar. Põe uma quantidade generosa de fio, tá? Para fazer essa costura. E aqui agora é muito simples, ó. É só você ir virando a sua peça, ó. Eu vou começar aqui debaixo da minha cava mesmo, ó. Pontinho com pontinho. Eu vou pegar na pontinha de cá com a de cá. E a gente vai costurar delicadamente. Façam com atenção essa parte, tá, gente? Eu sei que costurar é a parte mais difícil, às vezes, para você aí, tá? Mas é importante você fazer pontinho por pontinho para ter um resultado bem bacana, tá? Lembrando que isso aqui é só uma inspiração e eu tô passando aqui essas dicas de como fazer essa manga desse jeito para facilitar aí para quem tem dificuldade. E essa base que eu tô ensinando aqui, gente, vocês podem usar para qualquer peça, tá? Que for trabalhada assim. É um conhecimento a mais para vocês. Eu já aprendi, tô passando aqui para vocês, certo? Então, aqui eu vou deixando essa ponta, que é ponta de fio que a gente finalizou carreira, tá? Então, vou pegando, ó, pontinho, com cuidado. E a gente vai contornando tudo isso até encontrar aqui, tá? Eu vou costurar um pouco aqui para vocês verem, até a gente chegar, ó, nessa parte do ombro. Quer ver? Eu vou virar aqui, porque tá todo torcido, né, gente? Mas é porque eu comecei aqui pelo lado de baixo, ó, que é de cá, tá? Ó, vou virar aqui para vocês verem, tá? A nossa costura. Quando eu estiver chegando aqui no ombro, ó, nessa parte aqui que eu for costurar, eu volto para mostrar para vocês como que ela é costurada. Que às vezes vocês ficam com dúvida, tá? Então, eu vou costurar, costurinha normal, viu, gente? É só seguir aí costurando, pontinho por pontinho, que vai dar tudo certo, certo? Então, eu vou costurar e volto. Olha só, pessoal, tô aqui aproximando, né, da onde a gente fez, ó, aquela costura, tá bem aqui, tá? E eu já estou aqui, ó, com esses pontos que a gente deixou livre, né, pra fazer a costura, ó. Deixa eu tirar esse fiapo aqui pra vocês verem. Tá? Olha como tá a costura bem certinha. E aqui agora eu vou continuar costurando normal, tá? Quando a gente chega aqui, ó, o que que a gente faz? A gente simplesmente, ó, volta costurando em cima do pontinho, ó. Pode pegar aí com cuidado e vem no próximo ponto aqui também, costura ele. Aí vem no próximo, costura lá do outro lado, ó, pontinho com pontinho. É somente isso. E aí, ela vai dobrando aqui, ó. Deixa eu arrumar minha manga, que ela tá ao contrário aqui pra mim, porque eu tô
mostrando aqui pra vocês. E eu vou seguir trabalhando, gente, essa costura minha aqui, ó, tá? Pontinho por pontinho, vou costurando ela, ó. Cuidado pra não costurar no mesmo ponto, tá? Costura no próximo. E vai pegando bem rente aqui nos pontos do outro lado. É só isso. E aí, você vai seguir essa costura até chegar no final. E vai estar pronta a sua manga, bem costuradinha aí. Pra você usar de uma forma diferente, né? Que você tem costume de fazer aí no seu dia a dia. Mas eu te dei dicas, né? Se você não quiser fazer dessa forma, fazer de outra maneira. Certo? Então, vou seguir aqui costurando ela, ó. Terminando de costurar essa parte. É assim mesmo que fica, tá, gente? Dá a impressão que não dá certo, né? Mas no final dá tudo certo. Se você for com mais pontos, você vai costurar mais pontinhos. É assim mesmo, ó. Acabou, tá vendo? O que que eu vou fazer aqui agora? Aí, a gente volta a dobrar o pontinho aqui, ó. E vai costurando ele de um lado e do outro, como a gente já tá fazendo de costume. Pegando de lá e de cá, ó. É só isso, tá? Por toda a carreira. Terminou desse lado, é só arrematar com a outra pontinha do fio que você deixou. Fazer o mesmo processo na outra manga, tá? Vou mostrar pra vocês que eu já fiz esse processo na outra manga. Ela já tá pronta. Vou virar aqui pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês, na verdade, ó. Lógico que aqui, né, ela já tá prontinha, ó. Tá vendo que nem se nota que foi costurada, ó. Olha como que os pontinhos casaram certinho, tá? Mas isso aqui casa certinho desse jeito, devido a gente ter trabalhado carreira de vai e vem até chegar aqui em cima, aí, ó. Aqui em cima ficou assim, ó. Tá? Aqui é onde tá a nossa união de carreira, tá? Se o seu der bem centralizado, tudo bem. Se não der, também não tem problema não, tá? De casar os pontinhos bem certinho, meio, metade, metade. É somente essa costura que a gente faz e vai estar pronto. Terminou? Aí, o que que eu fiz? Eu amarrei aqui, ó, uma pontinha do meu fio. Trabalhei uma carreirinha só de pontinho baixo aqui, ó, na gola, tá? Foi só isso e a manga ficou pronta. Então, eu vou terminar aqui de completar essa costura minha na outra manga. E aí, eu ponho no manequim para vocês verem o resultado final. Mas antes da gente finalizar, eu quero te mostrar a sainha, porque muitos estão me pedindo aí para mostrar a sainha que eu fiz pequenininha infantil. Como que eu finalizei ela, tá? Eu vou medir aqui para vocês quantos centímetros ela ficou, para as mãezinhas que me pediram, ó. Ela tá com 25 centímetros, tá? Aqui eu ainda não fiz o acabamento, ó. Podem ver que tá como eu iniciei com vocês. Mas você pode passar aqui um elástico, ou se preferir também, pode estar fazendo esse cordão, ó. Que eu ensinei aí no vestido, ó. Faz uma quantidade bem generosa de correntinhas e faz o cordãozinho e vai passando entre os pontos. E depois é só puxar para dar um lacinho. E aí eu repeti, ó, no dela foi poucas carreiras, né, porque ela é pequenininha, ó. Fiz essa carreira com 2, fiz com 2, fiz com 3 e fiz com 2 e fiz o acabamento em ponto baixo. Foi só isso na sainha. E ficou uma gracinha, né? Dá pra usar aí na praia, né? Se você sair pra piscina com um biquíni, fica legal pra criança. Ou se você forrar, né? Colocar o forro, pode usar no dia a dia normal. Tá? Então, vou finalizar, colocar no manequim para vocês verem o resultado final dessa peça. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse tutorial aí, dessa criação com pontos simples aí, transformando numa saída de praia. Olha só, pessoal, coloquei aqui no manequim o resultado final para vocês verem da manga. Olha que belezura que ficou, tá? Tudo certinho, alinhado. Fiz o acabamento em pontinhos baixos, como eu falei, na pontinha, como eu já ensinei, não gravei, mas é bem simples. Arrematei, olha a costura aqui, como que ficou. Vou virar para vocês verem em cima, olha, tudo certinho, tá vendo? Bem costuradinho, pontinho por pontinho, ficou tudo bem alinhado, ficou vestindo o corpo perfeitamente, tá?
Ó, a parte de trás aqui para vocês verem a costura, os acabamentos, com as várias dicas que eu dei para vocês, né? Que ela fica soltinha mesmo, quando a cliente for vestir, não vai ficar pegando, o comprimento ficou bem bacana. Então, eu te espero aí num próximo tutorial, num novo desafio, quem sabe, inspirado em tricô. Fiquem todos com Deus, até uma próxima videoaula.